Vamos à palavra do Senhor. Evangelho de João. Ô filho. Culto de celebração, culto de ceia, 7 de agosto. Quando você receber essa palavra, divulgue a palavra, irmão. Divulgue. Não retenha a palavra. Compartilhe a palavra. Se inscreva no nosso canal do YouTube, são mais de 106 inscritos. Nós temos muita alegria quando as pessoas se inscrevem no canal, quando assistem. Amém? Então compartilhe a palavra. Então eu convido a igreja a João, Evangelho de João, no primeiro capítulo, a partir do verso 35. Se você pode se colocar em pé, nós estaremos lendo João 1, a partir do verso 35. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando e se vendo que seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: Venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. Verso 40. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias. Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. E Cefas quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: Siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: Venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: Eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: De onde o Senhor me conhece? E Jesus respondeu: Antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas ainda maiores do que esta. E acrescentou: em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Pai, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus Cristo, que essa palavra ela seja depositada no nosso coração e que a gente a pratique. É o que eu te peço, Pai, que a gente pratique essa palavra. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém, igreja? Vamos nos assentar. Essa passagem, ela é uma passagem escrita por João, que mostra
os primeiros discípulos de Jesus Cristo. Quando são levantados os primeiros discípulos. Porque Deus, amados, Deus é um Deus de estratégia. Deus, Ele tem planos, Ele tem propósitos. É por isso que nós estamos estudando o Evangelho de João. Porque nós estamos entendendo todo o processo estratégico de Jesus Cristo. Porque a gente sabe que no Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias, Deus sempre apontou para o Messias. Ele virá. Ele virá. O Messias virá. Jesus virá, filho. Entendeu? Então todo o Antigo Testamento é ele assim. Então quando João ele começa a escrever o seu evangelho, o que ele começa escrevendo? Que o verbo era Deus. Porque o verbo estava com Deus. Então ele já começa a apresentar o quê? Jesus Cristo sendo o quê? A palavra. Porque tudo foi feito dele, da palavra, do sopro do Espírito Santo, mas ele é o quê? A palavra. Então, como nós vimos João apresentando Jesus Cristo como verbo, João apresentando Jesus Cristo, não é? Como a palavra. Agora, Deus levantou um homem chamado João Batista, que o próprio Jesus disse que foi o maior, que apresentou a Jesus Cristo como o que, igreja? Como a luz. E a luz é para todos, amém? Então, quando a gente acende a luz da igreja, essa luz é para quem? É para todos. É para que todos vejam, para que todos enxerguem. Então João, o Batista, que começou o ministério antes de Jesus Cristo, e que ele tinha o quê? A autoridade pelo Espírito Santo, ele começou a dizer o quê? Arrependam-se. Amém ou não? Arrependam-se. Eu estou preparando o caminho para aquele que será muito maior do que eu, porque eu batizo com água, ele vai batizar com o Espírito Santo. Então, João Batista, ele começa a apresentar quem? O Verbo. O Verbo que se fez carne, o Deus encarnado, o infinito que se tornou finito, o glorioso que se despojou de toda a sua glória. Então, coube a João Batista apresentar o quê? Jesus. Coube João Batista a apresentar o quê? A missão de Jesus Cristo. Coube João Batista dizer a todos, ele recebeu o Espírito Santo. Eu sou testemunha viva que o Cristo recebeu o Espírito Santo. Porque não há início de ministério sem a capacitação de quem? Do Espírito Santo. E João Batista, ele começou a dizer que Jesus Cristo era o quê? O Cordeiro de Deus. Nesse momento, João Batista está apresentando o quê? A grande missão de Jesus Cristo, o sacrifício perfeito. Ele é o Cordeiro. Ele é o quê? O futuro sacrifício. Então Deus deixou absolutamente o quê? As claras, a estratégia dele e a vida de quem? De Jesus Cristo. E se Jesus Cristo tivesse morrido, sem que ninguém tivesse o quê? Aprendido. Então, depois que Jesus Cristo recebe a capacitação do Espírito Santo,
Qual foi a primeira estratégia? Qual foi a primeira ação de Jesus Cristo? Levantar os discípulos. Jesus Cristo foi apresentado como luz, como verbo, como cordeiro, recebeu o Espírito Santo, e no outro dia, a palavra diz, e absolutamente no outro dia ele iniciou o quê? A busca dos discípulos. Puxa vida, quem depois que eu for sacrificado, quem depois de mim continuará com a obra? Eu preciso o quê? Capacitar esse povo. Eu preciso mostrar para eles que eu sou o Cristo. Eu preciso mostrar para eles que eu sou o Cordeiro. Que eu sou o Filho de Deus. E quando a gente começa a entrar na palavra discípulo, quer dizer o quê? Seguidor. Aquele que é obediente. Então, na verdade, pela ação do Espírito Santo, Jesus Cristo foi levantando o quê? Homens que o seguiriam. E isso foi logo depois, no outro dia, que ele recebeu o Espírito Santo. E aí eu convido você novamente a ler o quê? Os versos 35 e 36. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de seus 2 discípulos e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Nós estamos aqui hoje porque Jesus Cristo me considera e te considera o quê? Discípulo. Irmão, se nós não considerarmos que somos discípulos de Jesus Cristo, a nossa vida, ela é feita de obra morta. Se você não tiver atitude de discípulo de Jesus, você está vindo num clube. Você vem e recebe a palavra. Então, o que Jesus Cristo está vindo falar comigo e para você hoje, o primeiro ensinamento qual é? É que jamais nós devemos de desistir de quê? De falar de Jesus Cristo. Porque se eu sou um pequeno Cristo, e se eu sou considerado discípulo, e se você, eu creio que todos aqui já receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o que Jesus Cristo quer de nós, o que é? É que nós sejamos seus discípulos. Que nós, como cristãos, nós jamais devemos desistir do quê? De apresentar a Jesus. E aí a gente começa a ver a grandeza de João Batista, irmão. Porque João Batista apresentou Jesus Cristo para os discípulos dele, João. Falou, é esse aqui, ó. É esse aqui que tira o pecado do mundo, ele que é o Cordeiro. Imediatamente esses discípulos começaram a seguir quem? A Jesus. João Batista se despojou de toda a carnalidade. Vocês estão seguindo a mim? Vocês têm que seguir ele. Ele que é o verbo. Então, olha a grandeza, que nós precisamos o quê? Entender e praticar a palavra. Então, a primeira coisa que eu e você devemos entender é que nós jamais devemos de apresentar Jesus Cristo. Lá no Via Brasil tem que apresentar Jesus Cristo. Mas às vezes nós somos o quê? Temos vergonha, temos medo, temos receio. Sim ou não? Somos tomados de medos e de receios. A segunda coisa, não é? O segundo ensinamento, nós não devemos desistir de levar os outros a Jesus Cristo. A nossa fé às vezes é muito pequena. Nós desistimos muito fácil. Só eu não. Não, mas o senhor é pastor. Não, eu sei, mas às vezes a gente desiste. Quando a gente vê esse texto, o Espírito Santo de Deus está falando para você e para mim hoje, não vamos desistir. Acompanhe comigo o verso 40.
André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. Achamos o Messias. E o levou a Jesus. E o levou a Jesus. Quem nós estamos levando a Jesus? A palavra é para nós hoje, igreja. O Espírito Santo está perguntando para você. Mas antes ele perguntou para mim: pastor, quem você está levando para Jesus? Aqueles que já estão, já conhecem. Quem nós estamos levando a Jesus? E Deus, ele é tão maravilhoso, ele sempre fez isso, que quando apresentaram a ele Simão, ele imediatamente mudou o quê? O nome de Simão para Pedro, que quer dizer o quê? Pedra. A pequena pedra, que seria o quê? A base de toda a igreja de Cristo. Próximo ensinamento, nós temos que entender que existem várias formas de levar as pessoas a Cristo. E nós somos muito falhos nessas formas, porque geralmente nós temos o quê? Só uma. E as pessoas são diferentes para receber a Cristo. Acompanhe comigo a partir do verso 43. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe, que era de Betsaida, cidade de André e de Pedro, Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno. Então, quando você começa a se aprofundar no texto, você vai entender o quê? Que André, ele começou a seguir Jesus Cristo quando João Batista apontou a Jesus. Então o André estava passando, o João falou: ó, é o Cordeiro de Deus. Aí o André começou a seguir. E Pedro? Como é que Pedro começa a andar com Jesus Cristo? Quando André o levou. E aí você continua o texto e vê que Filipe foi chamado diretamente por Jesus Cristo. E aí você começa a entrar mais no texto, né, e vê o quê? Que Filipe encontrou Natanael e anunciou: ó, esse aqui é o Messias, esse aqui é o Cristo. Eu e você, o que o Espírito Santo está falando para nós hoje é o quê? É que nós precisamos ter formas alternativas de apresentar a Jesus. E uma das formas que o Espírito Santo faz é criar o quê? Igrejas diferentes. É por isso que tem uma Assembleia de Deus. Você entra na Assembleia, é só o quê? É só fogo, não é? Você chega dando estrela, e você vai, você volta, e glória a Deus. Por quê? Está errado? É uma forma deles. Como o presbiteriano, ele é mais o quê? Ele é mais tranquilo. Ele é mais tranquilo do que o batista, né? E o batista? O batista é mais ou menos, mas tem o quê? A parte de ensino muito forte. Aí você anda um pouco pelos luteranos, parece que você está numa missa católica. Porque cada um se adapta ao quê? A um ambiente de igreja. Sim ou não? Mesmo nessas neopentecostais, que estão lá às vezes não pela palavra, mas Jesus Cristo é pregado, irmão. Então, na verdade, Jesus, o Cristo, ele usa do quê? Da personalidade das pessoas para criar formas de eu e você o quê? Nos aproximarmos de Jesus Cristo. Então, o que na verdade o Espírito Santo está dizendo para mim e para você hoje, que a gente busque qual a melhor forma. Porque é como uma liderança situacional. Se você é chefe, você sabe do que eu estou falando. Você não pode tratar, por exemplo, um engenheiro sênior como você trata um estagiário, sim ou não? É
Claro que não. Então, o que Deus quer, o Espírito Santo quer, que nós também o quê? Que a gente crie estratégias para quê? Para levar a palavra. É por isso que eu louvo a Deus, por exemplo, os AMEs, onde todos têm oportunidade de falar. Porque cada um vai apresentar Jesus Cristo de uma forma o quê? Diferente. Por exemplo, não foi assim com os fortes no sábado? O irmão Antônio foi uma bênção. Ele apresentou Jesus de uma forma o quê? Particular dele, irmão. De repente era isso que como é que chama lá? Queria ouvir. Do que o Marquinho lá, o médico, queria ouvir. Então o Espírito Santo, ele vai movendo o quê? As pessoas. Então, da outra vez, vai ser o Elias, o Orlando, o Marco, o Giovanni. Quem vai falar de Cristo? Porque Jesus, ele vai preparando a sua forma. Você, filha, tem uma forma de falar de Jesus, que é totalmente diferente da minha. Mas que converge para quê? Para Jesus. E é isso que Jesus Cristo, ele pede para nós hoje. Para que a gente utilize de estratégias. E que a gente busque essas estratégias através do quê? Do Espírito Santo. Mas a própria palavra diz também que nós devemos utilizar as Escrituras. Não foi assim? Olha, ele é o Messias. Ele é aquele que os profetas falaram. Ele é aquele que Moisés disse. Então, o povo a quem Jesus Cristo foi apresentado, que é o povo judeu, eles conheciam de que o Messias viria. Então, ficou fácil apresentar Jesus. Então, é por isso, em nome de Jesus, eu valorizo muito o que eu ensino na igreja. Porque é através do ensino, não é que o Espírito Santo vai o quê? Nos capacitando. E o poder do ensino, ele é brutal. Porque se não fosse dessa forma, Filipe não teria seguido Jesus, porque não o conhecia. Não, mas é verdade. Ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é um ungido, ele é aquele que o Isaías falou, ele é aquele que Ageu falou, ele é aquele que Obadia. Nós estamos vendo tudo isso de quarta-feira. Então, na verdade, esse ministério de Jesus Cristo, que é o ensino, ele é o mais importante, porque apresenta quem? O Cordeiro. E hoje, eu quero deixar um último ensinamento. Veja comigo aí o verso 49, por favor. Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. O que os discípulos já começaram a falar, o quê? É da confiança que eles têm no poder do Espírito Santo, no poder de Jesus Cristo. E nós estamos aqui para isso, para que a gente se fortaleça nesse poder. Também falamos isso nos fortes, né? Nós sem Jesus não somos nada. Nós somos fraquinhos. Nós só somos fortes em Cristo Jesus. Você só é uma mulher de Deus apoiada em Cristo Jesus. Você só é abençoado no trabalho de vocês, amados, por Cristo Jesus. Vocês sem Cristo Jesus não são nada, como eu também não. Então o que o Espírito Santo está nos trazendo hoje aqui, amados, é para que a gente creia no poder do Espírito Santo. Que a gente apresente Jesus Cristo. Que a gente evangelize. Em nome de Jesus nós vamos voltar, a evangelizar de uma forma mais contundente, nós unidos. Não é? Então todos esses projetos que nós temos, na verdade, ele tem um único objetivo, levar as pessoas a Cristo. E um vai ajudando o outro, porque um tem mais vergonha, outro tem menos vergonha. Um fala mais, outro fala menos.
Então, que em nome de Jesus a gente busque o quê? O caráter de Deus, e que a gente busque o quê? Evangelizar. Que a gente verdadeiramente seja um discípulo do Senhor. Essa é a grande mensagem de hoje, igreja. A importância que Jesus Cristo dá a cada um de nós. Como nós somos preciosos para Cristo. Cada um de vocês. E não importa a quantidade. Cada um de nós temos uma importância muito grande no reino de Deus. É como se nós fôssemos os 12 discípulos. E nós sabemos a história dos discípulos. Pedro, ele não foi digno de ser crucificado como Cristo. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Porque os seus torturadores assim o quiseram. Não, você será crucificado como Cristo. Eu não sou digno. Quem de nós faria isso hoje? Quem? Se nós não tivermos o poder do Espírito Santo, amados. O primeiro não, a gente fica um mês sem falar de Jesus. E Jesus não quer isso de nós. Jesus Ele quer que a gente seja o quê? Um discípulo. Que a gente ultrapasse a barreira da vergonha. Que a gente ultrapasse, não é, o poder, né, de se esconder. Né? E que em nome de Jesus eu oro, né, para que a gente, como igreja, a gente fale mais do amor. A gente vive e fale mais do amor de Jesus Cristo. Porque eu e você, acredite nisso, nós não somos diferentes de nenhum discípulo que foi lido aqui. Nós não somos diferentes de Natanael, nós não somos diferentes de Filipe, nós não somos diferentes de Pedro. O que Jesus Cristo espera de mim e de você é exatamente o que Ele acabou de pedir aqui a todos esses discípulos. E eu só quis pegar esses 4 hoje como exemplo. Nós não somos diferentes de nenhum deles. A única diferença é que nós estamos vivos, igreja. Amém ou não? Eles já estão na glória, nós estamos vivos. Amém? Que o Espírito Santo do Senhor coloque isso nos nossos corações, a nossa importância como discípulos, para apresentar o Cordeiro de Deus. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos.